Boa noite, boa noite, boa noite. Opa, tá ficando bom, tô me ouvindo. Vamos lá? Vou pedir para você abrir ou ligar a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, versículo 9 até o 14, nós vamos ler aí uma parábola. E antes de nós lermos, eu gostaria de deixar frisado aqui o título dessa mensagem, que é Humildade, a melhor escolha. O pastor Wagner falou domingo passado um pouco a respeito da autoconfiança, né? O quanto a autoconfiança pode ser prejudicial. E eu, mais ou menos, vou para esse mesmo caminho. Espero que Deus me use e eu não atrapalhe Ele. Eu costumo sempre falar isso, né? Espero que Deus me use e eu não seja um empecilho para Ele. Então você que abriu aí a sua Bíblia, ligou, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. A parábola é sobre o quê? Aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam outras pessoas. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Abre parênteses, se você faz isso, continue fazendo, tá? Não está errado. Mas nós vamos continuar lendo aqui. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Estava estudando, estava lendo um pouco a respeito desse texto e me chamou a atenção essa parábola. Todos sabem que parábolas, Jesus contava parábolas para o quê? Para deixar muito claro, para deixar muito nítido, através de exemplos práticos do povo de Israel, aquilo que ele queria comunicar. Então Jesus pega o exemplo de o quê? De um fariseu, que era um doutor da lei, e de um publicano, que de certa forma era uma pessoa mal vista, porque ele era o quê? Cobrador de impostos. E Jesus pega então esses 2 exemplos e ele mostra aquele que era um doutor da lei, cheio de si, cheio de orgulho próprio, e dizendo assim: Senhor, eu não sou como essas pessoas, eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo, eu não sou como esse publicano. E o publicano, pelo contrário, ele batia no peito e falava: Senhor, seja propício a mim, que sou pecador. Me chama a atenção por quê? Porque nós acostumamos com a vida de cristãos e de certa forma nós achamos que por estarmos cumprindo, e é isso mesmo que nós devemos fazer, por estarmos vivendo, buscando viver em santidade, ou por estarmos desfrutando das bênçãos de Deus, eu não estou falando que isso é regra geral, mas às vezes me parece que algumas pessoas elas se acham mais importantes do que outras, porque elas estão no caminho correto, ou porque elas estão fazendo o que é correto. Mas se tem algo que me chama a atenção na palavra de Deus, o salmista Davi, quando ele estava em pecado, e ele reconheceu o seu pecado, no Salmo 51 ele chega diante de Deus, e ele tem uma revelação, eu acredito, e pelo Espírito ele ora: a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará.
Eu sempre costumo pensar que o coração, ele é o centro das nossas emoções. O coração é aquilo, é onde Deus trabalha em nós, não no nosso intelecto. Porque se nós formos olhar pelo intelecto, nós vamos agir muitas vezes como esse fariseu agiu. Deus, eu sou um cara top. Eu sou um cara bom. É quase que uma independência de Deus. E uma autodependência de si mesmo. Eu confio nos meus talentos, eu confio nos dons que eu tenho, que pode até ser que a pessoa reconheça que o Senhor deu, mas o Senhor tem nos convidado, e eu creio que para nós vivermos milagres, a primeira coisa que Deus vai trabalhar em nós é a humildade e o arrependimento. Ah, Anderson, mas eu já me converti faz 50 anos. Amém. Mas nunca é tarde para se arrepender de algo que de repente saiu da trajetória, ou que de repente foi para um lado que não era para ter sido levado, conduzido. Quando o coração é tomado pelo orgulho, não adianta estar no lugar certo, nem que seja por um motivo justo. O que a palavra disse? Que os dois estavam aonde? No templo. E fazendo o quê? Orando. Lugar certo, a intenção certa. Mas Deus não se agradou da oração daquele fariseu. Uma oração cheia de si, uma oração cheia de orgulho próprio. Talvez o que eu estou falando aqui hoje sirva para poucas pessoas. Vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Eu preguei uma vez em um culto que tinha 6 pessoas. E na verdade eu fui convidado a pregar faltando meia hora para começar o culto. Eu falei, e agora? Das 6 pessoas, 5 eram da mesma família. Eu falei, meu Deus. E eu nem lembro o que eu preguei. Eu lembro que quando terminou o culto, chegou um rapaz, já era até um senhor. E ele falou assim, irmão, parece que você estava andando comigo essa semana. Eu falei, é verdade? É verdade. Parece que você pregou o que eu estava passando e vivendo essa semana. A gente estava passando aqui por essa rua e de repente vimos a porta da igreja aberta e entramos. Eu pensei com Deus, se eles não estivessem passando não ia ter culto, né? Estava passando, 5 entraram, assistiram o culto. E aquele homem, aquele dia, talvez na simplicidade da palavra, o Espírito Santo tocou no coração dele. Nunca desperdice uma oportunidade. Nunca desperdice um tempo de chegar diante de Deus e falar, Senhor, seja propício a mim, pecador. Os discípulos certa vez falaram para Jesus, para onde nós iremos? Pedro falou, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que nós podemos ir, se não for junto do Senhor, se não for presenciando os feitos, os milagres que o Senhor está fazendo, e a obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e no nosso coração? Irmão, seja sincero, daqueles 12 você escolheria quantos deles? Dessa quantidade que nós temos aqui, se Jesus olhasse e começasse uma trajetória, quantos de nós intelectualmente talvez seríamos escolhidos pelo Senhor, o Senhor falando assim, você é inteligente, vem comigo, agora você vai ser pescador de homens, agora você vai ser uma ferramenta nas minhas mãos. O Senhor não tem olhado para estas coisas, por toda a história da humanidade, o Senhor olha o coração do homem. O Senhor tem olhado aquilo que nós temos depositado no nosso coração e a forma como nós confiamos nele, a forma como nós
intencionamos os nossos desejos, a nossa vontade de o segui-lo e de o servi-lo. Servir a Deus é tão bom, não é? Eu costumo brincar que eu me converti com 25 anos. E eu costumo brincar, eu falo assim, se eu soubesse que era bom assim, eu tinha me convertido antes, né? Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Eu agradeço a Deus porque eu sei de onde eu saí. Eu costumo falar muito isso, pode ser repetitivo, tá? Você me perdoe, mas eu sei de onde eu saí. E eu sei para onde eu estou indo. Eu conheço os caminhos que eu andei. Eu sei os lugares que eu pisei. Mas o Senhor teve misericórdia. Nunca é tarde para chegar e falar: Senhor, seja propício a mim. Porque nós podemos estar falando até de salvação, o que não é o caso da parábola. A parábola está falando a respeito do quê? De pessoas que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Nós podemos até estar falando de salvação. Nós podemos falar disso até no âmbito profissional. Sabe aquele dia que está nublado no seu serviço? E você bater no peito e falar: Senhor, seja propício a mim. Hoje o dia não está fluindo. Sabe aquele dia na faculdade que está bagunçado? Você bater no peito e falar: Senhor, seja propício a mim. Hoje o dia está complicado. O Espírito Santo, Ele é tão generoso. E é algo tão impressionante. Você sabe a diferença da presença e do poder de Deus? A presença de Deus você carrega. Porque a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. O poder de Deus, ele vai se manifestar. Já se manifestou hoje aqui. Daqui a pouco a gente vai embora, apaga as luzes, fecha isso aqui. Não tem mais o poder de Deus aqui. Porque o poder de Deus se manifesta através de nós. Quando nós estamos reunidos, o Senhor é tão bom que Ele manifesta o seu poder através de nós. Ele nos dá a conhecer a sua preciosa presença e a fazer coisas que nós nunca imaginávamos. Se você me conhecesse quando eu era criança pequena lá em Barbagato, você não falaria que um dia eu estaria na frente de uma igreja pregando a palavra do Senhor. Mas há insondáveis coisas que o Senhor faz e que nós nunca talvez vamos entender. Ou nós vamos chegar um dia lá diante da glória e falar assim: Senhor, como é que o Senhor me usou? Não era para ter sido eu. Tinha gente melhor do que eu. Tinha gente mais intelectual do que eu. Tinha gente mais estudada do que eu. Mas talvez o Senhor chegue diante de mim, de você, e fale assim: eu vi o teu coração. Eu vi que você se dispunha a me servir. Eu vi que você se dispunha a reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas. Aliás, ser fraco é bom. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não é na força. O poder de Deus se aperfeiçoa não quando eu estou sentindo super-homem, não. É quando eu estou acabado. E eu falo: Deus, seja propício a mim. Manifesta o teu poder na minha vida. O fariseu estava competindo com o publicano se autodeclarando melhor do que ele. E o publicano estava fazendo o quê? Se humilhando diante de Deus, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. É uma tecla que eu bato sempre. Nós somos o corpo de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. A mão não pode dizer para o pé: porque você não é mão, você não vai fazer o serviço. O olho não pode dizer para o nariz: porque você não é olho, você não vai dar conta do serviço.
Uma das coisas que eu não gosto, e aqui não é para repugnar, mas uma das coisas que eu não gosto é a competição. E Deus tem me ensinado a competir só comigo mesmo. Eu preciso ser melhor do que eu. Cada dia eu preciso ser melhor do que eu. Eu não preciso ser melhor do que nenhum de vocês. Mas onde está isso? Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. É um dos textos mais famosos do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não faça nada por partidarismo ou por vanglória. Igreja não é lugar de esquerda e de direita, igreja é o lugar em que Jesus Cristo reina. O trono já está ocupado. E a obra já está consumada também. Continuando a leitura. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A versão transformadora diz assim: não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. O Senhor da glória, o Rei do universo, o remidor, o salvador das nossas almas, ele um dia olhou para a sua condição de Deus e ele considerou que aquilo não era algo a se apegar. Por quê? Porque o Pai determinou algo para ele. Você vai descer, vai viver, vai nascer como homem, vai viver como homem, vai sofrer na sua carne como homem e vai resgatar toda a humanidade. Eu não sei se isso para você é muito forte, mas eu acho isso. Jesus, o Senhor desceu da sua glória, o Senhor abriu mão dessa posição de mais alta honra para vir a essa terra e sofrer como eu sofro nessa carne, e sofrer todas as coisas que eu passo, para que um dia reconhecesse o senhorio do Senhor e falasse que não existe outro Deus além de ti. O Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Continue vendo aí o texto. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou. Os humilhados serão exaltados, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E um dia nós vamos chegar lá diante dele, para viver a eternidade com ele. Vai ter muita gente famosa lá, prostrada e falando assim: o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores. Diante de ti eu me prostro. E mesmo que não tenha entendido aqui na terra, um dia vão chegar diante do Senhor e falar: realmente, o Senhor é o Rei da humanidade. O Senhor é o Salvador da humanidade. Um dia um amigo meu falou assim: cara, mas como que o cristianismo pode ser a
a religião mais antiga, se Jesus veio há 2000 anos atrás. Eu falei, não, você está enganado. A Bíblia diz que ele foi, antes da fundação do mundo, o sangue dele foi derramado. Ele falou, aonde está escrito isso? Aí eu mostrei para ele. Ele falou, rapaz, eu nunca tinha visto isso. Ele se converteu? Não. Mas uma porção ele aprendeu. E um dia ele falou assim para mim também, cara, por que nas igrejas falam que as pessoas têm que ser humildes, têm que ser pobres? Eu falei, mas a igreja não ensina isso. Qual a igreja que está ensinando isso? Ele falou, eu já ouvi falar um monte de vezes na igreja que a gente tem que ser pobre, que não sei o que lá. Eu falei, cara, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se tornou pobre para que nós enriquecêssemos. Talvez o pensamento, ou talvez quem ensinou isso, te fez pensar de uma forma errada, mas não é isso o que a palavra de Deus diz. E ele falou, rapaz, eu nunca tinha visto isso também. Falei, que bom que você está vendo agora, né? Quem sou eu para ficar dando aula para você, mas é o que eu disse. O Senhor está olhando o nosso coração. O Senhor está olhando a nossa disposição. E um dia, na parábola, o publicano disse, seja propício a mim. O publicano falando, seja propício a mim. E quando ele fala isso, ele está se dobrando diante daquele que é o Rei da Glória. Diante daquele que pode fazer as coisas impossíveis acontecerem. E como eu disse antes, nós não estamos competindo uns com os outros, nós estamos cooperando uns com os outros. Porque quem pode competir com alguém que faz algo impossível? Quem pode competir com o impossível de Deus? Quando eu oro a Deus e Ele faz algo extraordinário, eu fico pensando, Deus, era impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. É o Senhor que traz à existência as coisas que não existem, como elas, se elas já existissem. Por quê? Porque nós temos fé. Nós temos fé de que isso é possível para o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Para Deus não há impossível. Meu irmão, minha irmã, eu sinto de te falar, talvez você está orando por alguém, e você está olhando a situação como está, e você fala, está difícil. Mas você nunca ousou falar, é impossível, porque impossível para Deus não existe. Talvez você está olhando a situação de um familiar seu, talvez você está olhando a situação de um amigo seu, e falando, Deus, só o Senhor para ter misericórdia dessa alma. Mas talvez foi para este tempo. Lembra da história de Esther? Talvez foi para este tempo e para esta ocasião que você foi levantado para interceder por alguém, para colocar alguém na brecha da oração, para falar, Senhor, eu não tenho visto saída, mas o Senhor conhece todos os caminhos. O Senhor é o Deus do impossível. Leva tempo para Deus fazer de repente, sabia? Talvez alguns aqui já estão orando, talvez há 5, 10 anos, 15, 20 anos por alguma coisa. Leva tempo para Deus fazer de repente. O que você quer dizer com isso? Talvez o que você está orando há tanto tempo, daqui a meia hora aconteça. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder que há na palavra do Senhor. Irmãos, às vezes, eu não sei se você já passou por isso, ou você passa por isso, às vezes a gente começa a orar, e a gente pensa, meu Deus, foi 5 minutos, eu já orei por todo mundo. E agora? Quer uma dica? Comece a orar a palavra. Ó, já te dei um texto muito bom aí, você começa a orar Filipenses 2, e você fala assim, tudo isso que eu li, e você chega no versículo 9 e fala assim, ó, Senhor, eu sei que Deus Pai o exaltou, e lhe deu um nome, Senhor, que é sobre todo nome. Diante do Senhor, Jesus, um dia todo joelho se dobrará.
Até aqueles que não creram no teu nome, um dia vão se dobrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a porção da tua palavra para mim, e eu creio no que está escrito na tua palavra. A palavra, se estiver aberta em cima de uma estante no Salmo 23, ela tem pouco efeito. Mas quando eu e você oramos a palavra e falamos, Deus, eu creio na tua palavra, algo pode acontecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a palavra que me chamou mais atenção em todo esse contexto, toda essa parábola, foi a palavra propício. E eu fui pesquisar o que é propício. E aí você tem uma ramificação de palavras: propiciação, propiciatório, propício. Mas propício, dentre muitas coisas, significa ser inclinado a conceder perdão, graça e favor. Há versões que dizem benevolente. Benevolente é alguém que tem a disposição de absolver, livrar, tornar-se favorável a outro. Então o clamor daquele homem, daquele publicano, era mais ou menos assim: Senhor, inclina-se a mim, concedendo perdão, graça e favor. Talvez o clamor desse homem pudesse ser descrito assim: Senhor, seja favorável a mim e absolva-me de toda a culpa. Propiciação é uma palavra tão, não vou dizer que é uma palavra tão rara, mas ela acontece só 2 vezes no Novo Testamento. E ambas estão lá na primeira carta de João. Se você quiser abrir aí 1 João capítulo 2, no versículo 1, é um texto famoso. João 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos o quê? Um advogado, um paracleto. Temos alguém que advoga por nós. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Um dia Jesus pegou naquela cruz e ele cumpriu aquilo que lhe estava designado pelo Pai. E ele se tornou a nossa propiciação. Irmãos, nunca perca isso da sua mente. Eu te peço em nome de Jesus com todo amor. Nunca perca isso da sua mente. Jesus, Ele é a propiciação dos meus pecados, porque aquela cruz era minha. Os pecados eram meus, mas Ele foi e pagou um alto preço por mim. Foi Ele quem derramou a sua vida por mim, e mesmo nele não havendo pecado, Ele se fez maldição, Ele se fez pecador por mim, para que eu pudesse voltar de volta fica estranho, né? Mas voltar ao caminho do Senhor. Voltar ao encontro, aos braços do Pai. Ele é a propiciação. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho único, unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor. Preste atenção. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo sabiamente disse aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus derramou o sangue dele naquela cruz e Ele se fez propiciação por nós,
Não havia em nós beleza alguma, não havia em nós justiça nenhuma. Ele se fez justiça por nós, Ele se fez salvação por nós, Ele se fez redentor por nós. Eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico pela obra na cruz. Eu te glorifico por ter comprado cada um desses preciosos irmãos com esse sangue. Sangue puro, imaculado. Sangue que nos livra de todo pecado. E que não, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso que o apóstolo Paulo diz assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Será anjos, principados, potestades, o presente ou o porvir? Não, nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Revelado em Cristo aonde? Quando Ele se deu por nós naquela cruz. Ele levou o meu e o seu pecado. Ele levou os meus pecados de antes de 25 anos, quando eu era bagunceiro, quando eu era desandado, e Ele levou os meus pecados dos 25 até os 44, onde eu estou hoje, e Ele levou os meus pecados até que eu parta dessa terra ao encontro dEle. O sangue de Jesus é poderoso. Para encerrar, vocês lembram que lá no Velho Testamento existia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era uma arca que simbolizava a presença de Deus. E realmente onde a arca estava, coisas extraordinárias aconteciam. Lembra quando a arca ficou na casa de Obed-Edom? A casa de Obed-Edom recebeu a arca por 3 meses e eles foram tremendamente abençoados. E aonde a arca ia, a presença de Deus simbolicamente ia. Dentro da arca ficavam 3 objetos: as 2 tábuas com os mandamentos, a vara de Arão, que simbolizava o sacerdócio, e o vaso com o maná, que simbolizava a provisão de Deus. Mas o que eu acho espetacular na história, nós já falamos que Jesus é a nossa propiciação. Naquela época, o que eles faziam? Uma vez por ano o sacerdote ia e pegava lá o sangue daqueles animais, das ofertas que eram oferecidas ali, e ele ia e aspergia sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa da arca. O que eu quero dizer com isso? Antes da lei, a lei é boa. Se não existisse lei, irmão, você já pensou no trânsito, o que ia ser? A lei é ótima, não é ruim. Mas antes da lei, antes dos mandamentos, existia algo cobrindo, que era o perdão de Deus. A palavra propiciatório, no hebraico, significa kippur. Kippur significa perdão. Antes do sacerdote ou de alguém que olhava para a arca, olhar para os mandamentos, olhar para a provisão de Deus, e olhar também para o sacerdócio, ele olhava o perdão de Deus que já estava cobrindo a humanidade. Deus é sábio. Deus preparou tudo de uma forma muito conectada e inteligente. Quero te convidar a ficar de pé. Todas as vezes que nós olhamos para aquela cruz vazia, nós sabemos que o nosso Rei já pagou um alto preço por nós. Essa mensagem é muito evangelística, né? Você podia pregar isso aí na rua, Anderson. Você podia pregar isso aí na cadeia. Eu tenho carteirinha, viu, de capelão.
podia pregar no hospital. Mas eu não sei por que Deus mandou eu pregar aqui nessa noite. Certamente alguém precisa ouvir essa mensagem. E eu, quando li esse texto, eu falei, Deus, eu quero ser como esse publicano. Eu quero bater no meu peito e falar, Senhor, seja propício a mim. Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero viver buscando ao Senhor. Mas eu peço que a tua propiciação, a tua graça, ela seja maior do que isso. Eu não quero viver baseado nas coisas que eu faço para o Senhor, como se eu estivesse fazendo algo tão relevante, mas tão importante, que a presença de Deus e aquilo que eu faço para Deus fosse assim, é como se Deus olhasse e falasse, meu Deus, esse filho aí é o cara. Não, eu não quero olhar para Deus e pensar assim, que Deus me ache uma pessoa extraordinária. Eu quero olhar para Deus e eu quero pensar, Deus, que o meu coração esteja sempre confiando no Senhor, com humildade, com reverência, como o pastor Júnior disse, reverência à presença, reverência à manifestação da palavra, reverência àquilo que o Senhor vai fazer. Meus irmãos, nós estamos aqui num grupo, não vou contar aqui, não vou chutar, mas nós estamos num grupo aqui, onde Deus tem algo para fazer na vida de cada um de nós. Talvez você está olhando aqui nesse âmbito eclesiástico aqui, nós estamos olhando aqui para as quatro paredes e falando assim, mas o que eu posso fazer aqui? Onde que Deus pode me usar aqui? Deixa eu falar um negócio para você. Deus pode te fazer um empresário bem sucedido, sabe para quê? Para você ser provisão no reino de Deus. O nosso problema às vezes é que nós separamos as coisas. O que eu sou lá no meu emprego ou lá na minha empresa é uma coisa, aqui não, aqui eu sou outra coisa. Não! Deixa eu falar algo para você. Deus vai te dar provisão financeira. Não para você aumentar o celeiro, mas para você aumentar a sua mesa. Você entendeu? Deus vai te dar provisão financeira, não para você aumentar os teus celeiros, não para você fazer como aquele homem de certa parábola que falou, vamos agora construir celeiros, vamos fazer celeiros maiores, e o Senhor falou assim, louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você está construindo é para quê? O Senhor vai fazer você prosperar nessa terra, meu irmão e minha irmã. Você vai prosperar nessa terra. E você vai abençoar pessoas que Deus vai colocar na sua frente. Você que está orando, eu sei que tem pessoas aqui que oram por parentes. E talvez o fardo esteja pesado para você. Deixa eu falar algo para você essa noite. O Senhor está sendo propício a você. E Ele vai fazer algo extraordinário lá na tua casa. Ele vai fazer algo extraordinário na tua família. Mas antes, você não tem medo de profetizar essas coisas, de soltar essas palavras? Eu não tenho medo. Porque a palavra de Deus diz que Paulo planta, Apolo rega. Mas quem dá o crescimento, quem faz as coisas acontecer é o Espírito Santo. Eu preciso só me comprometer com a palavra dele. Porque quem vai dar o crescimento é Ele. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. E quando você olhar aquela situação que você falava assim, Deus estava todo embaraçado. Não tinha fim esse negócio. Não tinha para onde escapar. Talvez daqui, final do ano, como o pastor João falou esses dias, você vai fazer um balanço. O pastor Edson falou. E você vai falar assim, uau, Deus fez coisas extraordinárias. Como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. Ei! Não desanime.
Reba mama show. Reba mama sheba mama so. Espírito Santo, já foi orado nesta noite, Espírito Santo, por uma manifestação do Senhor aqui. Nós continuamos clamando por esta manifestação. Línguas repartidas como de fogo, línguas diversas. Riba mama shere kai olobiaso. Reba mama sheba kai olobiaso. Ripa canto chorecai. É desta forma mesmo, Senhor. O Senhor é digno de tudo, Senhor. É desta forma mesmo, Senhor. O Senhor é digno de ser adorado e o Senhor é o centro deste culto. O Senhor está se manifestando aqui nesta noite. E não tenha medo, meu irmão e minha irmã, eu não vou convidá-lo para vir aqui. Mas a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, no capítulo 18, que o homem desceu à casa do oleiro. E ele começou a ver o oleiro trabalhar com o barro. E o vaso não ficava de acordo como ele queria. Mas ele não desperdiçava o vaso, ele começava novamente uma obra, a fim de preparar aquele vaso da forma como ele queria que ficasse. O Senhor está te preparando, minha irmã e meu irmão. Talvez no meio do caminho você esteja se sentindo quebrado, inútil e inválido. Não! O Senhor está preparando um vaso novo. O Senhor está te preparando para que você possa suportar mais, para que você possa ser mais resiliente, e você chegar no dia da aflição e falar: Senhor, eu confio em Ti, seja propício a mim. Rabacai machore babachai, ripa mamachere cai dolobiaçou. Há pessoas que vão começar a orar a Bíblia e a Bíblia vai saltar aos olhos dela. Coisas que não entendiam vão começar a entender pelo poder da revelação da palavra. Rakamashire kentoro. Há irmãos enfrentando enfermidades e que têm andado tristes e desanimados. Não desanime, o Senhor será propício a você. Eba mama chara cai do lobe a soma maia show.